interessante, até porque assim, ele lembra muitas coisinhas que eu vivi lá atrás. Algumas pessoas que acompanham meu Instagram já sabem dessa história, que eu tive uma perda de memória recente, não foi de anos, graças a Deus, foram de poucos meses antes do acidente, e ainda hoje não recuperei algumas memórias. Só que no meu caso foi um acidente. O que aqui eu tenho para dizer para pessoas que estão, né, no processo de reabilitação ou que convivem com essas pessoas que infelizmente têm essa memória curta, tenham paciência, porque na verdade esquecer de coisas tão bobas chega a ser muito exaustivo. Colocar uma xícara no lugar e não lembrar onde colocou é muito cansativo. Para quem não tem, é tranquilo, mas para quem tem memória curta, é muito exaustivo, porque assim, são muitos esquecimentozinhos toda hora. Então, assim, a pessoa esquece a última palavra que disse, esquece, vai tomar banho, esquece de pegar a toalha, às vezes colocou para secar e não lembra que botou para secar. Eu, particularmente, eu fiquei muito metódica, né? Eu já tenho um certo metodismo, assim, de achar as coisas no escuro, porque é tudo no mesmo lugar. Então, na época, quando eu tirava alguma coisa do lugar, era que eu não lembrava mesmo, né? Eu mudei de casa, fui morar sozinha, tive que me virar sozinha. Se alguma coisa eu esquecesse de colocar no lugar certinho, já aconteceu de eu sentar no chão e chorar, porque eu não lembrava. E é muito ruim você conhecer as mesmas pessoas todo dia, você conhece, você tem o mesmo assunto e você não lembra. E as pessoas começam a olhar assim, né? Mas assim, no meu caso foi temporário. Mas algumas pessoas, no caso de quem tem Alzheimer, precisa muito mais que tenham paciência e entendam que não é proposital. E assim, aquela condição pode ser você também um dia. Eu, com 28 anos, 29 anos, eu passei por isso. E não foi agradável. Então, assim, tudo na vida tem os seus prós e os seus contras. Eu aprendi muito com isso, porque assim, foi aonde eu passei a olhar pra mim, porque eu tive que me reconhecer novamente. É por isso que eu passo tanto sobre autoconhecimento aqui, porque eu precisei me reconhecer, né, de uma maneira que eu antes nem me percebia, né? Então, assim, coisas de antes permaneceram e algumas outras mudaram, até por conta de que a gente vai amadurecendo, o ambiente é outro, a gente vai convivendo com outras pessoas e, assim, cada pessoa que passa pela vida da gente, a gente troca um pouquinho com aquela pessoa, vai um pouquinho da gente com ele, um pouquinho dela com a gente. E tenham paciência e falem um pouco mais de assuntos mais antigos que a pessoa lembra, para que isso também venha liberar um pouco mais de dopamina, de ocitocina, hormônios atrelados ao bem-estar, à alegria, ao prazer. Então, assim, quando o nosso cérebro ele não sabe exatamente se a gente está imaginando, se a gente está recordando, se a gente está revivendo ou vivendo de fato pela primeira vez. Mas quando você fala de assuntos que aquela pessoa gostava de falar antes, né? Então, assim, por exemplo, vai falar da adolescência, da infância, de brincadeiras, né? De coisas do tipo. A pessoa começa a viajar e aí começa a liberar aquela série de hormônios bons na mente, né? Então, faça isso, porque a pessoa vai começar a baixar mais o cortisol, liberar mais hormônios de bem-estar, prazer, e vai diminuir também as dores do corpo, ela vai conseguir dormir melhor. É uma dica que eu dou para quem convive com pessoas que têm demência, que têm Alzheimer e que pode estar passando por um período, como eu falei, definitivo do Alzheimer ou um temporário, como foi o que eu passei. Mas olha, paciência. Como afeta a memória, tem coisa que a pessoa vai, né,